Boa noite a todos, queridos amigos. É com uma alegria, com uma satisfação que nos encontramos novamente juntos nesta noite do dia 25 de abril de 2022, pelo canal da TV AME Serra Gaúcha. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a doutora Irvênia, ela que é conhecida de todos nós, com certeza. Faremos a apresentação depois. Gostaríamos de dar boa noite ao pessoal da TV Secal, que tão gentilmente retransmite o nosso canal, a todos que nos acompanham, como a Ilcari, a Adriana, o Sérgio, a Elisete, a Diva, que já estão conosco. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite, onde nós compreenderemos um pouquinho mais sobre esse tema maravilhoso, o bom, o bem e o E o belo. Belo. Hoje, então, quem vai apresentar este trabalho para nós é a doutora Irvênia de Santos Prada. Como ela é conhecida de todos vocês, eu vou apresentá-la para quem ainda não a ouviu ou não a conhece, porque nós sabemos que este vídeo, em ficando gravado no YouTube, será acompanhado pelas outras pessoas em outros horários. E pode ser que alguém ainda não conheça a doutora Irvênia. Ela que é espírita desde criancinha, de família espírita, ela que é autora, escritora, palestrante espírita nacional, internacional, ela é médica veterinária, é professora da Universidade de Caxias do Sul, no curso de pós-graduação em espiritualidade e saúde, autora de vários livros de espíritas que nos dão um conhecimento mais aprofundado de temas específicos, sendo que a alma dos animais é, por ela, muito bem abordado, e nós tivemos a grata satisfação de receber um exemplar em italiano. Não sabíamos que tinha sido vertido para o italiano, mas é muito é, feliz de nós sabermos que também os nossos irmãos de outras terras podem também acompanhar. Vamos, então, dar o nosso boa noite, doutora Irvênia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Samira. Boa noite a todos, ao pessoal aí dos bastidores, ao pessoal que está entrando na sala virtual, aqueles também que vão ver a nossa fala depois, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês nesta noite de hoje, pelo Centro Espírita Allan Kardec, lá de Bento Gonçalves, também pela AME Serra Gaúcha, e além da realização da tarefa, eu me sinto muito feliz também em encontrar e reencontrar amigos que são muito queridos. Que maravilha. Vamos pedir ao Vitório que dê as boas-vindas à doutora Irvênia também. Irvênia querida, é uma satisfação te receber novamente e que possas, com essa temática maravilhosa, nos trazer, nos tocar em nossos corações, nos nossos sentimentos mais intensamente. Bem-vinda e que seja uma palestra muito aproveitável a todos nós. Tomara que seja, né? Muito Vitória, obrigada, então, tu Vitória. podes fazer a prece de abertura e depois passaríamos a palavra à doutora Irvênia. Vou, sim, com muita alegria. Então, nesse momento, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a toda a equipe espiritual, aos mentores que envolvam a nossa querida amiga Irvênia, para que ela mais uma vez traga, através dos seus conhecimentos, a beleza das temáticas que ela sempre nos traz, trazendo-nos alegria, inundando nossos corações de esperança, reforçando em nós, Senhor, sempre a vontade
de avançar em nossas evoluções. Que possamos, Senhor, nesse momento de alegria em receber essa querida amiga, transmutar também essas energias benéficas àqueles que estão necessitados, enfrentando sofrimentos, enfrentando dores, angústias momentâneas, nesse momento de transição em que em muitos países ainda, Senhor, se encontram em aflições devido ainda a esta pandemia e ao medo que foi transmitido a todas as populações do planeta Terra. Mas que possa, Senhor, como sempre o fazes, olhando por nós, e reforçar a todos sempre o amor, a paz e a esperança. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, por tudo que nos dás, e que este momento tão especial possa ser, Senhor, sempre aquilatado, degustado em nossos sentimentos mais íntimos, para que desse modo, Senhor, este compartilhamento se faça para todos os nossos amores, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Então, vamos ouvir a doutora Ivênia com o tema O Bom, o Bem e o Belo. Fique à Obrigada, vontade. Samira. Muito obrigada, Vitória. Obrigada, Samira. Olha, esse tema, o bom, o bem e o belo, foi sugerido por Vitório durante uma conversa que nós tivemos, né, a respeito dessa coisa que nos impulsiona para vermos a beleza da vida, para vermos além da visão utilitarista, para vermos a criação do Pai. Porque se Deus criou a natureza, se Deus nos criou, automaticamente tudo é bom, tudo tem o bem e tudo é belo, mas nós nos enxergamos. Então, é preciso que essas referências, né, a doutrina espírita, os antigos filósofos gregos, os filósofos atuais, eles acabam nos oferecendo sinais para que a gente tome o caminho certo para enxergar o bom, o bem e o belo que está sob os nossos olhos e às vezes a gente não identifica, né? Bem, quando eu comecei a preparar esse tema, que é belíssimo, eu fiquei encantada. Eu me lembrei logo dessa citação de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, no item 4. Ele se refere a Sócrates e Platão, filósofos do século V a.C., como sendo precursores da doutrina espírita e do espiritismo. Eu sempre fui muito interessada nessas coisas da filosofia, mas eu nunca tive oportunidade, até há pouco tempo, de entrar nessa questão e, de fato, conferir de que maneira Sócrates e Platão foram precursores da doutrina espírita e do espiritismo. Até que, início de 2020, aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de me inscrever num curso de filosofia patrocinado por uma entidade cultural aqui de São Paulo, junto com a minha filha Flávia, que vocês conhecem. Então, esse curso, ele começou presencialmente no início de 2020, mas por causa da pandemia, ele transcorreu a maior parte dos meses por internet, né? Mas eu fiquei encantada e o meu caderno de anotações está repleto de setinhas, indicando ali, ver livro dos espíritos tal, ver não sei o quê, porque eu fui encontrando, assim, coisas fantásticas de correlação entre os conceitos de Sócrates e Platão e outros filósofos com a estrutura da doutrina espírita. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês. A filosofia de Sócrates era chamada filosofia antropológica. Por quê? Os chamados filósofos pré-socráticos do século VII a.C., a começar por Tales de Mileto, eles perceberam que eles não conheciam nada da natureza da criação divina.
Então, eles se propuseram a estudar os seres da natureza. Cada ser da natureza era chamado de physis, não é? Então, eles foram estudando cada um, cada coisa, cada espécie, cada planta, e vendo qual era a natureza, qual era a essência de cada physis. Mas quando chegou na época de Sócrates, século V a.C., o que ele fez? Ele fechou esse foco, que era muito amplo, em cima de um ser só, de um physis, que era o antropós. Antropós do grego quer dizer ser humano. Então, ele focou toda a atenção dele em cima do ser humano. Por isso, a sua filosofia é chamada filosofia antropológica, né? Então, ele buscava, a primeira coisa que Sócrates fazia, e que se interessou por isso, era buscar a essência do ser humano. Aliás, quando ele buscava a essência do ser humano, ele remontou aos antigos filósofos pré-socráticos, a começar de Tales de Mileto, porque eles perceberam que nas diferentes physis, cada uma era diferente. Por exemplo, uma planta era diferente de um animal, uma planta de uma espécie era diferente de outra árvore, uma espécie animal era diferente de outra espécie. Eles começaram a perguntar: o que é que existe atrás dessa matéria, dessa instância, que faz com que cada physis se revele da maneira como é? Então, eles chamavam isso de essência ou substância. Então, alguns falaram que era o ar, outros falaram que era a água. O primeiro filósofo pré-socrático do século VII a.C., que achou como elemento fundamental, como essência, como substância, um elemento não material, foi esse cara aí que eu estou mostrando aqui na direita, Anaximandro. Foi o primeiro indivíduo que concebeu que essa coisa que existia atrás de cada physis e que fazia com que ela se revelasse como se revelava, era um elemento não material. Então, eu fiquei me perguntando, eu quero perguntar para vocês também, meus amigos, será que esse apeiron, que era o nome que Anaximandro deu a esse elemento essencial não material, a essa substância de todas as physis, será que não corresponde ao nosso fluido cósmico universal da doutrina espírita? Olha que coisa bonita, né? Mas Sócrates, então, na sua filosofia antropológica, e focalizando o antropós, o ser humano, ele começou a perguntar qual é a essência do ser humano, qual é a verdadeira natureza do ser humano. Sabe o que ele disse? A verdadeira natureza do ser humano não é o corpo, é a sua alma, que lá na antiga Grécia ele chamava de psique, não é? Então, já vamos ao livro dos Espíritos, questão 85, quando Kardec pergunta, entre a matéria e o espírito, qual dos dois mundos é mais importante? E os Espíritos respondem, é o mundo espiritual, porque ele pré-existe e sobrevive a tudo. Então, a todo momento, na obra de Sócrates, de Platão, de Anaximandro, de Tales de Mileto, que foi o primeiro pré-socrático, nós vamos encontrar identidade com a estrutura da doutrina espírita. E já já eu vou mostrar para vocês como o bem e o belo acabam entremeando toda essa estrutura da doutrina em par e passo com os conceitos da filosofia socrática, platônica, de Anaximandro e de outros filósofos. Isso é muito bonito. Bom, então vamos lá. Além de buscar a essência do ser humano, que Sócrates dizia que era a psique, a alma, ele também dizia assim, o ser humano tem uma finalidade na sua vida, e a finalidade da vida do ser humano é a areté, é a busca da virtude, de um conjunto de virtudes. Então, eu fui procurar o que os filósofos como Sócrates e Platão entendiam por virtude. Então, era assim, a força moral, a coragem, a justiça, o autocontrole das atitudes e muitas outras. Na vivência dessas virtudes, ou pelo menos na busca da vivência dessas virtudes, é que nós encontramos a felicidade. A felicidade, então, é um estado de bem-estar, de euforia, de contemplação, que resulta da nossa busca das virtudes, né? E cada virtude é chamada de areté. Bom, e ele dizia assim ainda, Sócrates, sendo o homem um ser gregário, sua felicidade tem que ser útil para que outras pessoas também sejam felizes, porque não dá para ser feliz sozinho. Então, a filosofia de Sócrates, além dela ser conceitual, ela ter princípios da lógica, né, do logos, ela ainda
transferia todo esse conteúdo da contemplação lógica para a vivência na sociedade, porque ele dizia: o homem tem que buscar a sua virtude. Ao buscar a sua virtude e conquistar a felicidade, ela não pode ser contemplativa só para aquela criatura. Ela tem que ser colocada para ser compartilhada com a comunidade, para que todos também possam ser felizes, tendo você como referência, né? Então, ele vai com esse conceito, e por isso ele é chamado criador da filosofia moral, enquanto significado da vida, porque toda essa proposta de busca da virtude, de ter coragem, de ter senso de justiça, força moral, autocontrole, nós temos proposta para isso e temos que fazer esforço e termos boa vontade, senão a gente não consegue. Então, esse significado da vida compõe essa estrutura moral da doutrina socrática, que depois nós vamos ver a repercussão disso na doutrina espírita. Então, ele dizia assim, como criador da filosofia moral, enquanto significado da vida. A filosofia não é só uma forma de pensar, mas é principalmente uma forma de viver. E a vivência tem que ser compartilhada. Quando a gente vê isso, quando a gente lê isso, imediatamente nós nos lembramos do quê? Das leis morais que estão no terceiro livro do Livro dos Espíritos. Lei de sociedade é uma das leis morais mais importantes, porque Kardec diz assim, a lei do trabalho, que também é compartilhada, ela promove o progresso intelectual. Agora, é através da lei de sociedade, da vivência com os outros companheiros, é que nós vamos trabalhar no nosso progresso moral. Então, o compartilhar para Sócrates era uma coisa, assim, essencial na vivência. Então, ao falar da lei da sociedade, que possibilita o progresso moral, eu adoro essa foto, porque vocês percebem que essa geração de adultos está ainda cada um na sua, né? Mas a nova geração já está trocando afinidades, né? Já está se comunicando um com o outro, lá, os bebezinhos. Então, essa foto é muito emblemática para o que a gente está falando aqui. No Livro dos Espíritos, questão 766, que diz respeito à lei de sociedade, está escrito lá, Deus fez o homem para viver em sociedade. Olha o que o Sócrates já dizia, né? E no Evangelho está escrito assim, o homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade, somente no contato com semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra ocasião de praticá-la. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. Olha a repercussão da influência socrática na estrutura da nossa doutrina espírita. Isso tudo nos leva à lei de justiça, amor e caridade, que de todas as leis morais é a última lá, né? Que o Sérgio Lopes, naquele nosso livro Cérebro Triuno, a serviço do espírito, ele colocou no último andar da casa mental. Lei de justiça, amor e caridade e lei de adoração, né? Então, nessa lei de justiça, amor e caridade, questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? A resposta é surpreendente. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Quando eu estava preparando esse tema, meus amigos, eu comentei com a minha irmã Regina, presidente do Centro Espírita lá em Uberlândia. Ela está em São Paulo agora em tratamento. E ela me disse, olha, Ivênia, veja a palavra benevolência, que consta do conceito da caridade no Livro dos Espíritos. Porque não está escrito assim, só fazer o bem. Benevolência. E ela falou, veja também beneficência. Eu fui ver as duas palavras. Olha a benevolência. Ela é formada por duas palavrinhas, bene, do latim, que significa bem, mais volere, que é querer. Então, o bem que se faz enquanto caridade é aquele bem de quem quer fazer o bem. Lembra aquela frase italiana que tem até em música? Ti voglio bene, eu te quero bem? Então, é assim, fazer o bem no conceito de caridade que está no Livro dos Espíritos consiste em fazer o bem querendo o bem, não é? Então, fazer o bem sendo bom.
Aí eu comecei a perceber que nem sempre fazer o bem está associado com ser bom. Eu fiquei pensando num exemplo para comentar com vocês. Então, vamos imaginar assim. Você está atarefado, trabalhando em alguma coisa, bate a porta alguém e pede alguma coisa para comer porque está com fome. Então, você tem duas atitudes. Ou você diz assim, puxa, mas agora que eu estou atarefado, eu estou preparando live lá para a AME Serra Gaúcha, agora que eu tenho outro compromisso e tal. Então, você corre, pega alguma coisa, dá apressadamente para a criatura para se ver livre dele. Você fez o bem, porque você deu alguma coisa para ele comer, porque ele estava com fome. Mas você fez a associação do bem com a benevolência? Não, porque você não tinha intenção de querer fazer o bem para a criatura, você queria se livrar da criatura. Agora, se você atende a pessoa com indulgência, com afeto, com acolhimento, e você olha nos olhos da pessoa e fala, puxa, que bom que você está aqui, sim, eu vou te ajudar, eu tenho sim alguma coisa para você comer, você tempera esse gesto com vibrações de amor, você está associando o bem com o bom. Você está sendo bom fazendo o bem. É o verdadeiro sentido da benevolência, que contempla um dos itens do conceito de caridade, segundo o Livro dos Espíritos, né? Benevolência, indulgência e perdão. E a beneficência? Também vem do latim, bene, bem, e facere, fazer. Então, diz o texto que eu consultei, a beneficência corresponde à virtude da prática do bem. Pode ser também confundido com caridade e com filantropia. Então, cada vez mais, a gente vai entendendo os conceitos transmitidos pela doutrina espírita, né? Porque até esses dias em que eu estive preparando essa live, meus amigos, eu não tinha entendido o sentido da palavra benevolência, né? A benevolência é fazer o bem, caridade não. Benevolência é fazer o bem, querendo fazer o bem. Você tem uma intenção de fazer o bem, você quer fazer o bem para outra criatura, né? Então, virtude da prática do bem, caridade e filantropia. Olha que coisa bonita que a gente vai aprendendo com a doutrina espírita, influenciada por esses antigos filósofos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, aí de item 3, tem um texto maravilhoso, o homem de bem. Então eu falei, deixa eu escolher uma pessoa para representar o homem de bem. A gente primeiro pensa em Chico Xavier, né? Eu falei, é ele mesmo. Então, foi Chico Xavier. Lá está escrito assim no Evangelho, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Olha, amor, justiça, a justiça é uma das aretés lá de Sócrates, né? E a caridade com benevolência, lembram? Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Faz o bem pelo bem. Então, ele quer fazer o bem, né? É benevolência. Não tem ódio nem desejo de vingança. É indulgente. Olha a outra palavra do conceito de caridade. Não se envaidece, respeita os direitos alheios. O texto é muito longo. Eu fiz um resumo bem resumido. Esse homem de bem encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Ah, mas que coisa bonita! Que beleza a gente já vê no comportamento de um homem de bem, né? Que coisa mais bonita. Bom, vamos voltar a Sócrates. Lembra quando ele fala da finalidade da vida, que é a busca da areté, que é a virtude, né? E falando que tudo isso nos leva à felicidade e que a felicidade tem que ser compartilhada, porque não dá para ser feliz sozinho. Então, o criador da filosofia moral, significado da vida, filosofia não é só uma forma de pensar, mas uma forma de viver, compartilhar. Eu trouxe esse slide de novo, porque quando Sócrates falava da filosofia moral, de repente, Kardec ouviu tantos espíritos falar nessa moral, que ele pergunta para os espíritos, questão 629 do Livro dos Espíritos, que definição se pode dar à moral? Ah, os espíritos respondem prontamente, a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal,
Olha, pessoal, em tudo está o bem, o bom e o belo. É a distinção entre o bem e o mal. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus, não é? Então, eu sempre, quando vejo essa resposta, eu fico pensando uma coisa que eu não me canso de repetir, que é essa aqui, olha. A moral na doutrina espírita, para nós espíritas, enquanto proposta do bem, ela é fruto do conhecimento. Vamos rever a resposta dessa questão 629. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Como é que eu vou distinguir entre o bem e o mal? Eu tenho que conhecer. Tenho que conhecer o contexto, tenho que conhecer as causas, tenho que conhecer a essência. Conhecendo é que eu vou distinguir entre o bem e o mal. E como eu estou com a vontade de fazer o bem, eu vou escolher fazer o bem. Eu vou querer fazer o bem, a benevolência, né? Olha só, quer dizer, outra vez. O homem faz o mal porque é ignorante do bem. Aquele que é virtuoso, né, que vai em busca da areté, sabe discernir entre o bem e o mal. Então, o fazer o bem, o ser bom, depende do conhecimento. Isso na doutrina espírita, para mim, está assim claro, está gritando. A nossa moral, enquanto escolha, enquanto proposta de vida, é resultado do nosso conhecimento. Quanto mais a gente vai conhecendo, vai abrindo os nossos horizontes, nós vamos tendo mais entendimento entre o bem e ser bom e o mal. E vamos optar pelo bem, né? Olha só, dizendo que o homem faz o mal porque é ignorante do bem. Então, nós temos que conhecer. Por isso que também eu sempre digo, brincando, que nós espíritas, nós somos condenados, no bom sentido, a estudar, não é? Então, eu acho que a literatura espírita é uma das mais vastas desse campo da filosofia enquanto consequência moral, né? Isso é uma coisa maravilhosa, da gente buscar o conhecimento. Bom, vamos voltar a Sócrates. A essência, a psique, a finalidade, a busca da areté, e o meio para a gente conseguir essa finalidade é cuidar-se. Agora, para se cuidar é preciso se conhecer. Olha, conhecer de novo. Então, como é que a gente vai se conhecer? Olha o que Sócrates diz. Ele se baseia em duas vivências da vida dele. Uma vivência é o fato da mãe dele ter sido parteira. Com certeza a mãe chegava em casa e fazia algum comentário, né? Porque cada parte é de um jeito, um é mais difícil, um mais apressado, outro tem mais dificuldade, e ele comentava alguma coisa. Ele começou a perceber que o parto é uma tarefa compartilhada. Vocês lembram do compartilhar lá no começo? Então ele começou a dizer, bom, quando nasce a criança, ela representa fruto de uma tarefa compartilhada entre a mãe, a parturiente, que vai fazendo força, que vai respirando, e o trabalho da parteira, que vai orientando todo esse comportamento da parturiente para dar à luz à criança, né? Aí ele chega à seguinte coisa, a tarefa compartilhada, lá naquela época, na Magna Grécia Antiga, chamava-se maiêutica. E da maiêutica, ou seja, da tarefa compartilhada, é que nasce a verdade, que nessa observação do que a mãe contava, ele falava que o nascimento da verdade corresponderia no trabalho da mãe ao nascimento da criança, né? E uma das coisas que contempla a maiêutica é a dialética, através de perguntas, do diálogo, da argumentação, porque ele dizia assim, através dessa postura da vivência compartilhada, só se pensa com o outro. E ele dizia, então, que ele era parteiro das ideias, porque ele lançava um argumento, o outro lançava outro, aí ele contra-argumentava, chegava outra pessoa e contra-argumentava. Então, ao colocar um argumento, isso simboliza a tese, ou seja, é um conhecimento que você está jogando para o outro para ver se ele aceita ou não. Então, aquilo vai e vem, vai e vem. Não foi o que Kardec fez quando perguntou a dezenas de espíritos, através de dezenas de médios, a mesma coisa, não é? Então, entre a tese, que é oferecer o argumento, a antítese, que é o contra-argumento, aquilo vai indo, vai indo, vai indo, vão se eliminando os argumentos mais frágeis
E, afinal de contas, o que se sustenta com argumentos mais consistentes, então, corresponde à síntese, ao nascimento, não da verdade absoluta, que nós sabemos que nós não temos acesso a ela, mas a uma verdade aproximada, né? Porque Kardec sempre dizia, o Espiritismo não se propõe a trazer a verdade, mas a ir em busca da verdade. Então, essa síntese através da maiêutica, da dialética, do diálogo, da argumentação, é que fazia nascer um conhecimento que se aceitava como sendo uma verdade aproximada, né? Bem, então, outra vivência de Sócrates, que ele fala como é que a gente se conhece a si mesmo, é assim. Uma vez ele foi no oráculo de Delfos e a pitonisa que o recebeu disse para ele, olha, você é a pessoa mais sábia de toda a Magna Grécia Antiga. Ele ficou muito impressionado, mas como ele já sabia que o nascimento da verdade é uma tarefa da maiêutica, resulta de uma tarefa compartilhada, ele disse, eu não posso levar em conta só o que me disse uma pessoa. O que ele fez? Ele saiu pelas ruas, pelas praças, pelos campos, perguntando para cada pessoa que ele encontrava, o que você sabe fazer? Quando ele via um agricultor, o agricultor dizia, olha, eu sei a época de plantar essas sementes, eu sei como tratar a terra, eu sei como colher. E ele dizia, nossa, eu não sei fazer isso. Quando ele perguntava isso a um oleiro, um ceramista, então o ceramista dizia, eu sei lidar com argila, eu sei fazer os potes para cada finalidade. E ele dizia, eu não sei fazer isso. Quando ele perguntava para um comerciante, o que você sabe fazer? O comerciante dizia, eu sei comercializar, eu sei a quantidade de objetos que eu vou comprar, eu sei o preço que eu vou revender. E Sócrates dizia, eu não sei fazer isso. Então, ele foi indo perguntando, ele chegou à conclusão que ele era um pensador. O que ele sabia fazer era pensar, mas ele não sabia as coisas da vivência prática. Então, ele disse, olha, nós temos que viver em sociedade, porque cada um sabe uma coisa. De tudo que eu perguntei para todos, eu não sei fazer nada disso. Então, ele dizia, eu só sei que nada sei. Quer dizer, é claro que ele sabia, né? Ele sabia extrair os conceitos, fazia tudo isso, mas então ele formulava os seus conceitos através da lógica, mas ele dizia assim, esses conceitos da lógica têm que ir para a vivência compartilhada. E ele chamava isso do transpor os conceitos para o campo da ética, né? Porque a ética ela corresponde a essa vivência compartilhada. Ele chamava isso, essa transferência dos conceitos para a vivência na comunidade, a ética, ele chamava de eudaimonia. Eu é bom e daimon é gênio, é espírito. Então, ele dizia, através disso, é que cada espírito, cada indivíduo vai ficando melhor. Então, da lógica, do conceito pensado, do conceito revisto, do conceito aceito, da síntese, então aquilo era transposto para a comunidade, né? Ele chamava essa transposição de eudaimonia. Não foi o que Kardec fez, não é? De toda aquela coisa dele, porque quando ele vai conhecer o fenômeno mediúnico das mesas girantes, ele fala assim, que ele via naquela aparente futilidade uma verdadeira lei, que ele estava interessado, motivado a estudar profundamente, né? Ele começou a frequentar a casa do senhor Bodin e começou a perguntar para os espíritos as coisas. E foi perguntando, foi jogando a tese, a antítese, para chegar à síntese, né? Então, por isso é que tem muito dessa filosofia socrática na estrutura da doutrina espírita. Então, é assim que você vai se conhecendo. Você vai, através da convivência com as pessoas, sabendo o que as pessoas fazem e você não faz, sabendo o que você faz e as pessoas não fazem, você vai se conhecendo, tendo como referência as outras pessoas, né? Então, essas duas vivências de Sócrates permitiram a ele um caminho para o autoconhecimento. E se conhecendo, você trata de se cuidar, porque a gente só pode se cuidar se conhecendo, e se conhecendo através da eudaimonia, né? Olha que bonito. Bom, Herculano Pires, quando ele faz a tradução do livro comemorativo dos 100 anos de lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, ele faz uma introdução que é uma verdadeira peça literária. Ele diz assim,
comentando Sócrates. Esse é o processo dialético do Espiritismo, e é nesse sentido da argumentação, da tese, da antítese, da síntese, que se desenvolve o Livro dos Espíritos, com 1.119 questões, algumas até desdobradas, né? E ele cita também, Kardec, a gente encontra nesse livro que é o Espiritismo, citado também por Herculano Pires, que em outra obra de Kardec, que é essa, que é o Espiritismo, também a estrutura desse livro é em processo dialético. Naquele diálogo com o crítico, o diálogo com o cético e o diálogo com o padre, né? Então, através desses diálogos, é que foi se estruturando a universalidade do conhecimento, que tem tudo a ver com a postura socrática. Olha que bonito, né? Bom, vamos à influência de Platão. Nesse curso de filosofia, meus amigos, que eu fiz, eu fiquei surpresa ao perceber, ao saber, ao ter conhecimento de que Platão era um apelido dessa criatura, cujo verdadeiro nome era Aristócles, né? E Platão, lá na Antiga Grécia, significava uma coisa ampla, grande, expandida, porque dizem que Platão era um homem que tinha medidas hipermétricas. Ele tinha as costas muito largas. Então, ele era um homem grande, de costas largas. Por isso, o apelido dele era Platão, ou seja, aquele que é largo, né? O nome dele, então, o verdadeiro nome, Aristóteles. Então, o que ele dizia, Platão? Ele tinha um conceito já herdado de Sócrates, de quem ele foi discípulo, né? De um Deus que cria. Já era uma grande vantagem um Deus único, porque grande parte de toda aquela comunidade da antiga Magna Grécia era ainda politeísta, né? No Livro dos Espíritos, questão 27, nós encontramos a pergunta: haveria, assim, dois elementos no universo, a matéria e o espírito? A resposta dos espíritos: sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, isso que os espíritos responderam, esse espírito que respondeu essa pergunta de Kardec, ou esses espíritos, eles já tinham a influência platônica de um Deus que cria, né? Porque é isso mesmo, só existem três elementos no universo: o Criador, a matéria e o espírito. Continuando com Platão, ele dizia assim, também por influência socrática: a finalidade do ser humano, né, é a busca da areté. E ao sair do physis, que é a matéria, para o areté, para o mundo das ideias, que é o eidós, então nós vamos ver que esse caminho é chamado de ascese. Esse caminho é chamado de ascese. O caminho da physis ao eidós. Então, ele dizia assim, Platão: esse caminho nós temos que fazer através do conhecimento, pelo tempo, convivência do amor, que é o eros, né? Em grego, esse amor era eros. Na doutrina espírita, esse tempo referido por Platão é aquele que nós precisamos para viver as nossas sucessivas reencarnações, não é? E isso é importante porque tem doutrinas religiosas que é assim: basta o indivíduo se converter naquele instante para já ter a sua salvação. Na doutrina espírita não é assim. A gente sabe que nós temos que viver tempo nas sucessivas reencarnações para fazer esse caminho da ascese, da matéria até o mundo das ideias, em busca da areté, né? Da virtude. Então, no Livro dos Espíritos, 115, está escrito: Deus deu a cada um deles, os espíritos, uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente, olha o tempo, conduzir à perfeição, olha a areté, pelo conhecimento da verdade. Então, quanta coisa a gente vê de afinidade nas doutrinas de filosofia, na filosofia de Sócrates e Platão, que tem a ver com a estrutura da nossa doutrina espírita, né? Bem, deixa eu acertar aqui. Bom, então, ainda nessa matéria, na referência que eu estou dizendo para vocês, da internet, Netmundi, tem um artigo sobre Platão, a ética do bem e do belo. Diz Platão: observemos uma flor qualquer e busquemos a sua essência. Lembra da busca da essência, que é desde os pré-socráticos, desde lá de Tales de Mileto, Anaximandro, né? Pois Platão ainda está em busca da essência, que é a essência de todas as flores.
essência que reside no mundo das ideias perfeitas, no eidos. E ele continua dizendo assim, olha, assim como existe no eidos, no mundo das ideias, uma flor ideal que tem a essência de todas as flores, eterna e universal, existe também o bem ideal e a ideia universal do bem. Então, ele já admitia que existe um conceito perfeito da flor, do bem, e depois, aqui no plano da matéria, existem modificações, né? Mas nós temos que voltar ao mundo das ideias para retomar a beleza desse ideal que já existe lá, né? Continuando ainda em Platão, ele diz assim: a existência de uma vida ética lembra da eudaimonia, que é a transferência do raciocínio lógico para a ética. Olha o que Platão complementa dizendo: a existência de uma vida ética é a vida daquele que busca o equilíbrio e a harmonia, fazendo, portanto, uma articulação entre o belo e o bom. Olha, nós viemos lá do bem e do bom, né? Que pode estar articulado ou não, e agora Platão ainda faz a articulação do bem, do bom com o belo. Olha, nós vamos conseguir no final articular o bom com o bem e com o belo. Ah, que coisa mais bonita, né? Então, nisso tudo, na vivência ética, nós temos que ter a busca do equilíbrio e da harmonia, que contempla aquele conceito da areté de Sócrates, né? E ele continua: o belo é, então, a forma manifesta do bem. E continua: torna-se um sujeito moral, tornar-se um sujeito moral significa buscar a manifestação da beleza. Olha, mas eu fiquei tão encantada quando eu vi esses conceitos da doutrina espírita, da concepção platônica, da concepção socrática, não é? Unindo essas coisas todas, o bem, o bom, o belo, ao equilíbrio, a harmonia, porque a beleza na concepção socrática, nós vamos ver logo em seguida, corresponde à instalação da harmonia, do equilíbrio, da simetria, não é? Então, isso que é a beleza. Mas vamos continuando. Nesse livro, No Mundo Maior, de André Luiz, lendo esse livro repetidas vezes, porque para escrever aquele livro, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, com os meus amigos, o Sérgio Lopes e o Décio, esse livro nós lemos várias vezes, né? Então, na minha leitura, meus amigos, eu acho que essa articulação entre o bom, o bem e a beleza tem que começar com a nossa proposta de ser bom, né? Porque vocês se lembram que às vezes a gente pode fazer o bem de qualquer maneira, sem intenção de querer fazer o bem, da benevolência. Então, vamos ver essa proposta que eu entrego para vocês, que tudo tem que começar com a nossa proposta de nos tornarmos bons, cada vez melhores, né? Nesse livro, No Mundo Maior, tem a proposta da autoiluminação, a busca da autoiluminação proposta por Calderaro. Está no capítulo 5. Então, nós estamos numa cena em que André Luiz e Calderaro estão socorrendo o caso de Pedro e Camilo. Pedro assassinou Camilo, depois entra em complexo de culpa, remorso. Camilo quer se vingar de Pedro. Eles estão num processo obsessivo há 20 anos. E André Luiz, ainda na sua ingenuidade de aprendiz daquela época, desculpa, ele pergunta para Calderaro: não podemos consolá-los com palavras de conforto? E Calderaro diz: não, André, não adianta. Esse caso grave de processo obsessivo, ele precisa de vibrações de amor que nós ainda não temos. Eu fiquei tão preocupada, meus amigos. Olha, se André Luiz e Calderaro não tinham ainda vibrações de amor para tratar desse caso, falei: meu Deus, quando a gente se vê numa situação dessa, o que nós vamos fazer, né? Fazer o que eles fizeram: chamaram a ajuda de um espírito superior, chamaram a ajuda de Cipriana. Cipriana vem, ela já tem vibrações muito curtas e ela consegue penetrar naquela carapaça de fluidos deletérios que envolvia e interpenetrava essas duas criaturas, Pedro e Camilo, né? Olha o que André Luiz diz quando Cipriana se materializa no plano deles. Ele diz assim, olha, falando da chegada de Cipriana: circundava refulgente halo,
cuja santidade senti dever respeitar. Dos olhos, do tórax e das mãos, afluíam irradiações de suave luz. Estava tão formosa, radiante, olha a beleza, não é? E continua, perante a sua personalidade transfigurada, quase me prostrei, tal a comoção daquele momento inesquecível. Olha, meus amigos, a materialização da articulação entre o bem, o bom e o belo, nessa materialização da Cipriana no plano de André Luiz e Calderaro, né? Que coisa mais bonita! Eu até sugiro a vocês que releiam esse capítulo 5 do livro No Mundo Maior de André Luiz, porque André Luiz, a gente percebe no relato dele essa comoção de ver a beleza de Cipriana vindo fazer o bem no sentido da benevolência, né? Já sendo uma pessoa boa. Então, quando eu falo de tudo começa com na proposta do ser bom, também eu sugiro aos amigos que ainda não leram, ou aos que leram, que releiam, como eu fiz há pouco tempo, esse livro Voltei, do irmão Jacó, pseudônimo de Frederico Figner. Foi um senhor espírita, muito conceituado aqui das décadas de 20, 30, 40. Foi um empresário fabuloso, ele que trouxe toda a estrutura da fonografia aqui para o Brasil. E quando ele desencarna, ele tinha a pretensão de ver o seu espírito luminoso, e não era, porque ele tinha esquecido de associar o bem com o bom. Ele fazia as coisas por fazer, às vezes até pretendendo ser reconhecido, né, por outras razões. Então, esse livro ele dá um recado para os espíritas. E eu fiquei muito preocupada quando eu li esse recado do irmão Jacó para nós, né? Também Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 76, ele fala da autoiluminação. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria. É muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Mas é necessária a autoiluminação, não é? Então, nós temos esse recado. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, por que é importante a autoiluminação, né? E eu me lembrei de um exemplo que eu trago para vocês. Vamos supor que nós estamos caminhando por uma região, tem um lago, e eu estou caminhando ali sozinha, e de repente eu escuto socorro, socorro, tem uma pessoa se afogando lá no meio do lago. Olha, eu só vou poder ajudar essa pessoa se eu souber nadar, não é verdade? Porque se eu não souber nadar, se eu não tiver essa capacidade, não tem nenhum outro recurso ali por perto, eu não vou poder ajudar. Então é assim como Cipriana pôde ajudar a compreensão daquelas duas criaturas, Pedro e Camilo, assim também, cada vez que a gente vai se tornando cada vez melhor, vai se tornando bom, mais bom, cada vez melhor, nós vamos tendo oportunidade de tratar da benevolência no sentido do conceito de caridade, né? E fazer o bem. Então, nós vamos associar o bem com o bom e com a beleza. Porque tudo que implica no bom e no bem tem beleza, né? Vamos falar disso logo em seguida. Ainda em Platão, ele diz, a ideia do bem apresenta 3 propriedades. Primeira, proporção ou medida, que significa moderação das suas atitudes. Segundo, beleza, que existe nas atitudes nobres e elegantes. E tudo isso, atitudes e discurso, tem que ter por base a verdade. A verdade, agora entrou um outro elemento, né? Porque então tinha a areté, tinha a caridade, tinha a benevolência, a indulgência, o perdão, lei de justiça, amor e caridade. Agora entra a verdade. Verdade. Puxa vida, que coisa. Olha, Platão, então, dizia assim, a ascese, aquele caminho de percorrer desde a matéria do físis até o mundo das ideias, que é o eidos em busca da virtude, nesse caminho, buscar a verdade daquilo que é belo e bom, fazendo a conexão universal com o bem universal, fazendo a conexão primordial com o bem universal. Então,
tudo tem que se basear na verdade, até o conhecimento, né? Então, verdade. Quando eu dei com essa palavra verdade, eu me lembrei, lá no curso de filosofia, de uma matéria que contemplava a vida de Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, século XVI, olha o que ela disse em relação ao conceito de humildade. Eu tinha um conceito errado de humildade. Ela diz assim: a verdadeira humildade corresponde à justa verdade. Olha, meus amigos, eu fiquei atônita quando eu vi esse conceito da Teresa d'Ávila, porque eu confundi a humildade com subserviência. Até que também eu assisti uma palestra do Alberto Almeida, do nosso grande amigo, em que ele falou que, olha, fuja do indivíduo que é considerado bonzinho. Sabe aquele cara que é bonzinho, faz tudo que os outros querem? Ele falou, ninguém tem que ser bonzinho, a gente tem que ser bom. É isso aí que a Teresa d'Ávila está falando. A nossa humildade tem que corresponder à justa verdade. Então, quando eu vou transmitir um conhecimento, eu tenho que ter a humildade de saber qual é o meu limite do saber e qual é o meu limite do não saber, não é? Isso, então, corresponde à verdadeira humildade. Eu fiquei encantada com esse conceito emitido por Teresa d'Ávila, né? Mas vamos voltar a Sócrates, quando ele fala da filosofia antropológico-moral. A gente já viu tudo isso, né? Busca da arete, o caminho ascese do Physis ao eidós. E ele diz assim, olha, esse caminho da Physis ao eidós, ele vai ser percorrido por meio do conhecimento e da beleza, enquanto equilíbrio, harmonia e atos do bem. Então, ele já fazia articulação entre atos do bem com a beleza. E o meu professor de filosofia, ele comentou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, olha, Sócrates era considerado um homem de feições grotescas. Ele não era um homem bonito, ele era um homem feioso. Mas, apesar disso, a sua filosofia se fundamentava na beleza. Não é? Olha que coisa interessante. Bom, então, essa dica me foi passada pelo Vitório, um estudo lá da Federação Espírita Brasileira sobre conceito e classificação das virtudes. Então, lá está escrito assim, olha, teólogos cristãos consideravam as virtudes como concessão divina, jamais como conquista evolutiva do espírito. E Sócrates, também isso está dito no Evangelho segundo o Espiritismo, ele considerava a virtude areté também como uma coisa, um dom concedido por Deus a alguns, e não como uma conquista, né? Então, a única coisa que eu vi de diferente entre a postura socrática e conceitos da nossa doutrina espírita foi esse, né? Porque na doutrina espírita, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais conquistadas pelo Espírito que constitui o homem de bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8, cujo título é a virtude. É uma comunicação de um espírito, François Nicolas Madeleine, 1863. Olha que coisa extraordinária, né? Então, na doutrina espírita, nós sabemos que a virtude, ela não é um dom que Deus semeou para alguns e não para outros. Até isso contraria essa coisa de que Deus é extremamente justo, né? Porque seria uma injustiça ele conceder esse dom a alguns e não a outros, né? Então, eu entro outra vez com o Emmanuel no livro A Caminho da Luz, capítulo 2. Olha o que ele diz. Os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando a construção das formas organizadas e inteligentes. Eles estavam estruturando, estavam fazendo como é que a gente diz, o modelo dos seres vivos. Olha o que Emmanuel diz. O ideal da beleza foi, de início, a sua principal preocupação. É por isso que, em todos os tempos, a beleza junto à ordem constitui um dos traços indeléveis de toda a criação. Olha a universalidade do conhecimento, meus amigos, porque, olha, Sócrates falava do bem, do bom e da beleza, Platão falava nisso, depois a doutrina espírita fala disso, os amigos espirituais, depois Emmanuel fala também da beleza, e eu vou mostrar para vocês também alguma literatura de filósofos atuais.
Então, vamos lá. Também, olha aí, André Luiz, nesse livro psicografado por Valdo Vieira, Conduta Espírita. Olha o que ele diz no capítulo 44. A arte deve ser o belo criando o bom. Olha, universalidade do conhecimento, né? Vamos ver um pouco desse filósofo contemporâneo, Roger Scruton. Eu já estou finalizando, porque eu estou vendo que o relógio está correndo aqui. Bom, vamos lá. Tem essa matéria que está na internet, é um vídeo do Roger Scruton, ele faz uma pergunta assim, por que, que a beleza é fundamental? Por que, que a beleza é importante? Ele fala num dos textos, o objetivo da arte é a beleza, contraponto do caos e do sofrimento da vida. Se perdermos a beleza, perderemos também o sentido da vida e entraremos num deserto espiritual. Eu estou lendo esse livro dele, Filosofia Verde, Como Pensar Seriamente o Planeta. E no capítulo 8 ele fala da beleza. Então, eu vou fazer um resumo disso para vocês. Ele diz assim, olha, a beleza, a gente enxergar a beleza das coisas tem que transcender a visão utilitarista. Então, ele fala mais para frente, por exemplo, o amigo. Eu não preciso ter um amigo porque ele vai me ajudar no momento que eu precisar dele. Não, isso não tem beleza. É claro que um amigo, que é uma coisa belíssima, amizade, né? Você gosta do amigo, ele gosta de você, você quer o bem dele, ele quer o bem de você, ele se preocupa com você, você se preocupa com ele. É claro que ele vai te ajudar no momento de necessidade, e você também a ele. Mas a beleza da amizade transcende a visão utilitarista. Então, o Roger Scruton, ele cita por exemplo, vamos supor que alguém vai arrumar a mesa para uma refeição, né? Então, a pessoa põe os pratos lá com simetria, com harmonia, os pratos devidos, lá dependendo do alimento que você vai tomar, os pratos, os copos, talheres arrumadinho. É claro que isso tem uma visão utilitarista, porque através de você sentar na mesa, vai ser servido o alimento, você vai comer. Agora, a beleza disso tem que transcender a visão espiritualista. É assim, além do alimento material que você vai comer, você tem que perceber a sacralidade da vida em família. Então, as pessoas se sentam em volta da mesa, um olha para o outro, um pergunta do outro. Então, as pessoas se olham, as pessoas confraternizam. Olha o compartilhar do Sócrates, não é? A vivência do compartilhar. Então, ele diz assim, as pessoas que em família já veem essa beleza da sacralidade da vida, são aquelas que sentam, que conversam em harmonia, não é? Às vezes, isso é tão relevante para a família que a própria família agradece o fato de estar reunido ali, de ter o alimento à mesa, de poder compartilhar, fazem uma oração, não é? Então, diz o Roger Scruton, a beleza em tudo transcende a visão utilitarista. A beleza ela está ela está acima. E nós temos que ver a beleza da vida em tudo, não é? Então, ele faz uma apologia a essa nossa capacidade de enxergar a beleza. Então, continuando, ele diz assim, com a beleza transcende a visão utilitarista. O caso do amigo eu já citei, né? Então, ele falou assim, por exemplo, o lugar onde você mora é a casa onde você mora, né? Moram outras pessoas lá da sua família, e a casa, ela é importante porque na visão utilitarista, ela vai te dar alimento e segurança. Quando nasce um bebezinho na casa, o que ele precisa para sobreviver? Ele precisa de alimento e segurança. A casa lhe dá, né? Do ponto de vista utilitarista. Agora, quando você vê beleza na casa, então você transfere esse sentido da casa na visão utilitarista para a visão do lar. Lar já tem a visão da beleza, né? Então, amar e respeitar a sacralidade da família, do lugar onde você convive com a sua família, conectar o belo ao sagrado, que é o bem, né? E ele fala que esse lar onde nasce a criancinha, o primeiro pertencimento da criancinha em grego é chamado oikos. Então ele fala que a criança tem que ser criada
para já enxergar a beleza da sacralidade da família, enxergar o lar além da casa, não é? Ele chama isso de oikofilia. Então, ele diz assim, olha, a criança que é bem estruturada para enxergar na sua casa esse sentido de oikofilia, de gostar do lar, ele vai levar esse modelo de pertencimento para os outros pertencimentos que nós vamos ter na vida, na escola, no trabalho, na cidade, no país e no planeta. Agora, a criança que não é estruturada para enxergar a beleza do oikos, do lar, ela vai ficar com falha nesse pertencimento. E ela vai repetir isso depois na escola, no trabalho, na cidade. Vai ser aquela criança rebelde, vai ser aquela criatura que não se identifica no trabalho, que não compartilha as coisas com os colegas do trabalho. Então, olha a importância da família. Né? No Livro dos Espíritos, lá também na Lei de Sociedade, Kardec pergunta o que será da humanidade se nós perdermos o sentido de família. Os espíritos respondem, será a recrudescência do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? Porque a família é o primeiro núcleo de compartilhamento, lá na visão socrática, né? E é o que agora os filósofos modernos chamam de pertencimento, porque o ser humano é um ser social. Ele sempre pertence a uma comunidade. E ele tem que enxergar a beleza em cada comunidade, a partir da vivência do lar. Né? Isso é muito bonito. Então, eu estou terminando, meus amigos. Eu fiquei pensando, eu disse, olha, eu gostaria de encerrar essa palestra, essa live, citando alguns exemplos. Eu falei, puxa, mas nós temos tantos, né? Na própria doutrina espírita, Jesus, Chico Xavier, olha, Carl Schutel, Eurípides Barçanufo e tantos. Eu falei, olha, eu vou pegar 2 exemplos de coisas mais costumeiras, como é que a gente chama isso? De filmes, de documentários. Então, eu assisti esse filme, olha, Até o Último Homem, que eu recomendo fortemente. É um filme maravilhoso. Então, esse filme, O Último Homem, ele conta a história verdadeira desse soldado, Desmond Doss. Ele se formou médico, ele se casou logo em seguida e ele se alistou para a Segunda Guerra Mundial, né, no exército americano. Mas como ele era de uma religião em que tinha preceitos morais muito rígidos, eles não podiam pegar em armas. Então, quando ele se alistou, ele já declarou que ele iria se alistar para salvar vidas, não para matar. Mas o que essa criatura sofreu de bullying, de humilhação, de todo tipo de violência, ele foi inclusive arguído pelo como é que se chama aquilo? Pela justiça militar. Condenado não, incriminado como sendo covarde, porque ele jamais pegou num fuzil, numa arma, né? Ele sofreu todo tipo de amargura, de agruras, pelo fato de não pegar em armas, né? Até que na Batalha de Okinawa, lá no Japão, eles estavam num planalto que tinha assim, um barranco de uns 5, 6 metros de altura, e a batalha estava sendo lá em cima. E ele foi se arrastando, o exército japonês estava dizimando os americanos. E ele ia se arrastando, e pegava uma criatura que já estava assim, sangrando, estava quase à morte, e trazia à beira do barranco, e ele amarrava numa corda, e com as mãos assim, que depois começaram a sangrar, ele ia empurrando aquela criatura lá para baixo, porque lá embaixo tinha um caminhão americano que recolhia os feridos, né? E ele foi de indivíduo em indivíduo, com as mãos sangrando. Ele rezava e pedia a Deus, ele disse, Deus, Jesus, me permita salvar mais um, me permita salvar mais um. Ele salvou 75 homens desse jeito, inclusive japoneses, né? Depois ele foi homenageado e reconheceram. No filme, na última parte, tem depoimento das pessoas que ele salvou. E uma das pessoas que ele salvou foi aquela criatura que mais judiou dele,
que mais humilhou, que o levou ao tribunal militar, mas ele salvou também, né? Então, é uma criatura que fez o bem, sendo bom, e olha a beleza de toda a vida dele, né? Ele faleceu recentemente, é uma criatura assim, que, extraordinária, que conseguiu fazer da sua vida uma beleza, enxergar além da guerra, além da destruição, além da violência, enxergar a sacralidade da vida, a beleza da vida, né? Olha, são criaturas assim extraordinárias, né? Outra criatura que eu vou citar também, e tem filmes, livros sobre ela, é a história da enfermeira polonesa, judia, Irena Sendler. Ela foi quem mais salvou vidas judias durante o Holocausto, né? E ela usava o código nome de Jolanta. O que ela fazia, essa criatura? Ela fazia parte da resistência polonesa, chefiando a seção infantil do Conselho Polonês para Auxílio aos Judeus. Com a ajuda da sua equipe, Irena salvou cerca de 2.500 crianças que estavam presas no gueto lá em Varsóvia, e todos estavam condenados à morte, né? Retirando-as pouco a pouco do gueto de Varsóvia, providenciando documentos falsos e esconderijos para que pudessem sobreviver às perseguições. O que ela fazia? Por trabalhar para o serviço social, Irena possuía uma autorização especial para frequentar o gueto, combatendo os sinais de doença. Em cada visita, Irena e sua equipe escondiam crianças em todos os lugares possíveis. Ambulância, pacotes, caixas, sacos de lixo. Ela pegava a criança e levava até fora do gueto e entregava para famílias judias que estavam fora do gueto, né? Para poder salvar essas crianças. Após suas atividades serem descobertas, ela foi presa pela polícia nazista, a Gestapo, violentamente torturada, quebraram os ossos dela, as pernas, os pés, e ela foi condenada à morte. Mas quando ela ia sendo levada para o sacrifício, o soldado alemão soltou ela, falou: saia daqui, saia daqui. E ela conseguiu ir se arrastando e conseguiu. E no dia seguinte, ele colocou o nome dela naqueles que tinham sido mortos, né, condenados à morte. Então, ela acabou se salvando, né? Conseguiu burlar a condenação e sobreviveu à guerra. Então, esse é meu último slide. E ela só ficou conhecida, a história da Irena, porque agora, muito recentemente, há poucos anos, numa universidade lá americana, o professor deu um trabalho de se conhecerem assim pessoas que trabalharam para salvar os judeus durante o Holocausto, né? E um deles acabou vendo, e a enfermeira olha, descobriu a história dela inteira. Então eles foram visitá-la, ela foi condecorada, ela viveu em Varsóvia até o fim da sua vida e morreu aos 98 anos em 2008. Sempre fez questão de frisar que não fez nada sozinha, que eles não eram heróis, que o que fizeram foi tudo normal. Olha, então o texto desse livro diz assim: resta-nos viver para construir em sua memória um mundo de beleza, de bondade e de bem, né? De benevolência, um mundo em que empatia e força sejam de fato a normalidade, né? Que coisa maravilhosa. Então, essa criatura, ela fez mais ainda. Quando descobriram, ela estava num asilo, ela contou ainda que quando ela transportava as crianças para uma outra família, ela colocava um papelzinho com o nome da criança, com a família, e para que família foi entregue. E ela enterrava, ela colocava esses papeizinhos nesses potes de vidro, onde a gente põe geleia, e ela enterrava. E aí ela falou para eles onde estavam enterrados os vidros, e muitos deles conseguiram resgatar a sua identidade familiar de origem através desses vidros que ela enterrava, né, no jardim de uma amiga. Então, são vidas que servem de referência para nós, em que nós podemos associar o bom, o bem e o belo, né? Porque a vida é uma beleza mesmo, né? A sacralidade da vida tem que ser vista com beleza. É isso que a gente tem
para dizer aqui no final, não é? É, que maravilha, Irvine, que nós poderíamos ouvi-la muito, muito mais, porque o que o ser humano está necessitado é de Demais, ouvir demais, demais. sobre isso, sobre essa benevolência de Deus para conosco, nos dando o Nossa, bem, o bom e o maravilhoso. belo. Eu gostei muito e fiz algumas anotações, Vamos lá. principalmente Hum, que o bem ele nos é administrado através do conhecimento. Isso é muito importante, muito importante, eu também acho. porque nos estimula cada vez a estudarmos mais. Eh, as pessoas que identificam outras pessoas boas não se tocam que esse construir do bem provavelmente veio de outras vidas, porque Com nós certeza. temos que discernir, e isso faz toda a diferença. Quando Faz nós toda a diferença. discernirmos entre o bem e o mal, nós vamos buscar o bem, mesmo não conseguindo fazê-lo É, 24 horas por é dia. verdade, é verdade. Então, isso é muito bom. E outra coisa que eu anotei é que o bom, ele é fruto da nossa vontade, do querer. Exatamente. Então, eu consegui entender a beleza dessa tua exposição, Irvênia, colocando assim: o bem vem com o conhecimento, o bom é inato em nós, que nos liga à essência de Deus, e por isso nós temos que manifestar através da vontade, através do querer, e tendo essa busca do bem, como falava Sócrates, ir em busca de, associando a nossa essência através da expressão desse bom, nós chegamos ao belo, que é fruto da criação divina. Nossa, maravilhoso, né? Maravilhosa é essa tua exposição. Ah, mas Meu olha Deus do que céu. coisa. Samira, você fez um comentário muito, muito apropriado. Porque, Samira, ainda você falou do bem como fruto do conhecimento, né? A gente estudar. Olha, por exemplo, eu não tinha atinado até preparar essa live com a essência dessa palavra benevolência que consta do sentido de caridade. Benevolência para com todos. Tá bom, benevolência. Quando a minha irmã falou benevolência tem o querer fazer o bem, pum, me acendeu uma luz e eu fui atrás, né? Porque quando no curso lá de filosofia eu estudei Teresa d'Ávila, e ela falou que a verdadeira humildade corresponde à medida da justa verdade, foi outra coisa que também eu não sabia. Eu tinha um conceito errado de humildade. Ah, humilde é aquele que é bonzinho, faz tudo, não tem opinião própria, faz tudo que os outros querem. Não é nada disso, não é? Então, eu acho uma beleza na doutrina espírita a nossa moral, a nossa proposta, as nossas escolhas serem fruto do conhecimento, né? Porque eu acho que nesse sentido também é que Deus nos concedeu a capacidade de sermos co-criadores. Porque eu não gosto de usar a expressão, nós nascemos imperfeitos. Não, nós não somos imperfeitos. Nós somos seres em construção. E temos tudo que fazer, conhecer, estudar para discernir entre o bem e o mal, para ficar bom, para fazer o bem e ver a beleza disso tudo, né? Mas isso aí nós temos que fazer a nossa parte nessa construção de nós mesmos, né? Por isso que André Luiz fala que nós somos herdeiros de nós mesmos. É É maravilhoso isso. maravilhoso. Irvênia, olha, eu fiquei encantado, adorei ter te colocado colocado para ti, para tu nos apresentar essa Neste beleza, desafio, porque Ah, realmente eu trouxeste adorei, umas viu, Vitória? Eu reflexões adorei. maravilhosas, Eu é uma adorei. beleza de palestra, isso é altamente bom para nós e nos faz refletir nesse bem
que muitas vezes nós achamos que estamos fazendo com a benevolência, tu trouxeste com uma clareza, e Renata, tu comentaste agora, eu ia comentar em cima do teu É. comentário. Quantas coisas nós fazemos tendo o bem em nós, não sendo bom em nossas Ah, atitudes? nossa, Vitório, Quantas, quantas quantas, coisas. quantos ensinamentos. Então, querida, olha, eu estou encantado, não é diferente de te ouvir É e o nos Vitório, trazer todo esse obrigada. apanhado filosófico com a doutrina e com o nosso dia a dia. Maravilhoso. Obrigada, Vitória. Olha, quando eu reli esse livro, voltei do irmão Jacó, Ave Maria, nossa, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, não é porque ele foi um espírito extraordinário, ele fez coisas incríveis, né? Quando ele chega no plano espiritual e ele se envergonha, porque o perispírito dele está embaçado, e ele recebe a visita, por exemplo, de Bezerra, com aquele perispírito luminoso, ele fica envergonhado, né? Ele fala, mas por que que eu estou assim? A filha É, dele, que tinha desencarnado antes, que já era um espírito luminoso, veio explicar, papai, é, lembra, papai? Né? Então entra a autoiluminação, que o Calderaro fala, que Emmanuel fala. Ah, é muito bonito, né? é aí que nós temos que pensar. A gente estuda, a gente se transforma, É. mas ainda nós estamos, ainda é difícil a gente realizar, fazer a caridade, deixando que a mão não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, é Nossa, por aí, né? Vitória, olha, É uma preciosidade. a Aí nos gente, a reporta o gente, Evangelho e o ensinamento do Mestre, né, é Jesus? verdade, a gente ainda fica muito pensativo, né, com as coisas, porque eu fico pensando assim, falo, olha, ainda bem que Paulo, né, ele tem aquela frase que ele sabia que foi o pior dos homens, que ele perseguiu, ele matou, ele fez isso, mas ele disse, eu já me sinto matriculado na escola do bem, ou seja, ele já tem uma proposta no bem, né? De querer fazer o bem, ele já tem a benevolência. Então eu falei, olha, a gente também tem uma proposta, né, Samira? A gente quer ir por esse caminho agora. É como diz lá no Evangelho, né? Ah, o verdadeiro espírito é aquele que faz a sua transformação moral e luta para brecar as suas más tendências, né? Então, é o que você falou, é esforço, é boa vontade. Porque sem esforço e boa vontade, a gente também não consegue, não faz nada, né? Aqui nós vamos ler algumas mensagens. Hum. A Soninha Padilha coloca: Obrigada, doutora Irvênia, pelo bem que nos fazem, trazendo tão boas e belas lições. Muito O, obrigada. a Adriana coloca: Gratidão, estudo maravilhoso. O Fernando Rangel: Aula muito bem estruturada. Parabéns, Irvênia. Muito obrigado, Fernando, Adriana, todo mundo aí. Muito O obrigado. Carlos coloca uma questão para a senhora. Hum. Doutora Irvênia, boa noite. É sempre gratificante ouvi-la. Platão disse que as ideias nós não as tiramos da experiência. O belo seria como as leis divinas incluídas em nossa consciência? Olha, porque ele insiste muito nessa coisa de que no mundo das ideias do Eidós já existe a matriz perfeita de tudo que está aqui embaixo, né? No Physis. E que nós precisamos ir para lá, enquanto raciocínio, para nós olharmos a beleza da matriz, né? Eu acho que é nesse sentido. Então, assim como ele fala que a flor que tem aqui, ela tem uma essência lá no Eidós, idealizada perfeitamente, assim também o bem que nós queremos aqui, e que nós nem sempre conseguimos fazer de uma maneira ideal, lá no Eidós já tem a matriz do bem, né? Então, eu acho que é nesse sentido que ele vai trabalhando com a matriz do belo, do bom, da beleza, para a gente poder reproduzir aqui. Então, é nesse sentido, viu, Carlos, que eu estou entendendo. Mas é claro que existem interpretações, né? A gente pode. Porque Sócrates mesmo falava, né? Que tudo tem que ser através da maiêutica, do diálogo, do argumento, do contra-argumento, para que a gente vá
desprezando aqueles que são mais frágeis e fazendo nascer a criança, a verdade, através da base dos argumentos mais sólidos, que corresponderiam à busca da verdade relativa a que nós temos acesso ainda hoje, né? É mais ou menos por aí. O Edson é o vice-presidente da ANE Serra Gaúcha e foi seu aluno também na pós aqui em Caxias. Ah, sim. E ele diz: professor Irvênia, brilhante como sempre. Muito É um grande obrigada. prazer ouvi-la. Obrigada, Edson. O bem, o bom e o belo sedimentaram em nossos conhecimentos. Ah, muito obrigada, Edson. Que comentário bonito. A Ana Fátima também agradece. Doutora Irvênia, linda palestra, muito obrigada. A Diva coloca: admirável, doutora Irvênia, seus conhecimentos superiores, cada dia que ouço me surpreendi mais. Gratidão por compartilhar os seus e o seu saber conosco. É um privilégio ouvi-la. Obrigada, é um privilégio também estar com vocês, viu, Ana Fátima, todo mundo aí. Aí a Kari coloca: maravilhoso, obrigada. O Sérgio Frá, é do Centro Espírita Allan Kardec, ele diz: doutora Irvênia, simplesmente maravilhosa. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento. Obrigada, meu pessoal. Obrigada aí para todos. O Fábio também coloca: maravilhosa palestra, gratidão. O Ivan escreve: excelente, doutora Irvênia. Sua exposição foi bela, boa e benevolente para com todas as nossas almas. Parabéns. Obrigada, Ivan, Fábio, muito obrigada. Incrível. E a Maristela, belíssimas colocações, doutora Irvênia. Muito isso que eu obrigada. digo, nós precisamos trazer a sacralidade da vida exatamente como nós temos de Deus. E tu verdade. fazes muito bem isso. Mas eu agradeço muito a proposta desse tema, que eu curti muito para preparar o assunto. E ele é muito extenso, né? Meu Deus, o que a gente vê de coisa, mas aquilo vai. Você vê que vem de uma fonte, vem de outra, então é a maiêutica, né? Você vai indo, aquilo vai se solidificando e vai mostrando uma beleza, né? Mas que a gente só enxerga quando a gente consegue ultrapassar essa, como diz o Roger Scruton, essa visão utilitarista, né? E isso fica muito claro, né? Nós ultrapassarmos este limite do cotidiano, da matéria, do dia a dia, do automático. É verdade. Olha, eu tive um amigo muito jovem e um dia ele me disse assim: professora, eu só percebi o papel que a minha mãe fazia em casa depois que ela faleceu. Porque ele disse assim: a minha mãe preparava a refeição, colocava a mesa, nos chamava para sentar, conversava. Depois que a mamãe faleceu, ficaram ele, o irmão, uma irmã e o pai. Ele falou: a nossa casa virou uma república. Cada um fazia o seu sanduíche, cada um coisa, não tinha mais o lar, sabe? Então ele falou: olha, eu só percebi o papel que a mamãe fazia na nossa casa, no nosso lar, depois que ela faleceu. Porque a gente não enxerga, Samira, há tempo, a beleza da sacralidade. Olha, eu adoro mesa, porque eu falo: meu Deus, em volta da mesa é que se sentam as pessoas para olhar uma para a outra, conversar uma com a outra. Durante muito tempo, a nossa neta, a gente esperava ela vir da escola para almoçar, né? E eu e o Flávio esperávamos. Ela vinha, chegava, sentava. Luísa, querida, como foi o seu dia? Que matéria você estudou hoje? Ela falava: hoje teve uma aula chata, não sei o quê. Mas se você acha tal. Aí eu perguntava, a gente contava as coisas, né? Então, essa coisa da mesa, ela nos proporciona o compartilhar da visão socrática, né? Agora, se você não tem esse olhar acima da visão utilitarista, você vai sentar em volta da mesa para pegar o seu talher e comer. Cada um fica olhando o celular, olha para o prato e come. Não é isso, né? Por isso que eu sempre falava para os netos: olha,
vamos nos sentar à mesa, o celular fica lá em cima do armário. Não traga celular para a mesa, porque nós temos que compartilhar, não é? Porque senão fica aquela coisa, não é? Esse é teu lado de Santis. Isso É. é muito próprio do italiano, né? A família não é só Ah, comida, nossa é esse Senhora. compartilhar. É É o fundamental. compartilhar. Nossa, nem diga. Mas isso é muito Ai, bonito Irvine, mesmo. que papo legal. A Cristiana Rodrigues diz: amei, gratidão, doutor Irvênio. Obrigada, Cristiane, obrigada. E a Ivana coloca gratidão, belíssima explicação, informação agregando ao nosso conhecimento. Ah, obrigada, Ivana. Muito obrigada. É isso que nós precisamos trazer nesses dias tão desafiadores que Nossa, todos nem diga. estamos vivendo. É muito maravilhoso. É Minha sim. querida, suas considerações finais para nós também te deixarmos descansar. Tá bom. Bom, eu quero agradecer de novo a oportunidade, né? Não só da tarefa, eu sempre digo que quando a gente é convidada para assim para uma tarefa, junto vem outro motivo de alegria, que é o encontro, o reencontro, né? Então, quando eu falo, puxa vida, eu vou lá fazer live com a Samira, com o Vitório, vou conversar com eles, vou ver o Fábio, vou ver as outras pessoas, né? Isso esse compartilhar, né? Dos amigos, dos velhos amigos, das pessoas que a gente vai conhecer, que eles vão se tornar novos amigos. Isso é uma coisa maravilhosa, essa coisa da gente compartilhar a nossa vivência, né? É o tal da oicofilia, né? Aquele pertencimento com beleza que a gente vai transferindo para os outros níveis de pertencimento, né? Então foi uma noite muito agradável, viu, Samira, Vitório, Fábio? Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a participação de todos que estiveram aí na sala e desejo que tenham aí uma semana, um mês, um ano, a vida inteira com benevolência, com bondade e com beleza, né? É isso que a gente quer para Que todos nós. maravilha, que prece maravilhosa, que bênção. Com Bom, que isso, nós maravilha. agradecemos a todos os que estão conosco pela TV AME Serra Gaúcha, pelo Facebook da AME, pela TV Secal. Também dizer a todos que compartilhem essa live. Vamos compartilhar o bem, o bom e o belo. Vamos divulgar, vamos fazer essa antecipação da terra regenerada já É enquanto verdade. estamos aqui. Muito, muito maravilhoso. Obrigada a todos. Obrigado a todos, obrigado, querida Hervênia, foi maravilhoso como Muito sempre. obrigada, Vitória, Samira, Fábio, muito obrigada a todos, viu? Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, querida. Tudo de Até a bom. próxima. Obrigada. Até. Até.